Olá, o programa A Mensagem por Elas começando para você. Muito bom estar na sua companhia nesse dia especial. Depois aí de uma semana com muitas atividades, não é? Chegou o momento da gente parar e a gente abrir a palavra de Deus para saber qual a mensagem que o Senhor tem para mim e para você hoje. E eu quero te fazer uma pergunta que vai dar todo o tom da nossa conversa aqui, vai direcionar tudo que a gente vai falar até o final do programa A Mensagem por Elas. Fala pra mim, já aconteceu com você de fazer todas as coisas e ter a certeza que está fazendo certo, convicção de que está certo, mas os resultados não são aqueles que você espera? Os resultados não são exatamente aqueles que você está esperando? Já aconteceu com você isso? Está acontecendo agora? Ou acontece com alguém que está próximo de você? Talvez você ou essa pessoa precise passar pelo que Paulo passou. Uma mudança de rota, uma mudança de rumo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui no programa A Mensagem por Elas. Eu sou Betina Pinto e é uma alegria estar na sua companhia. A gente vai para o intervalo rapidinho e eu já volto. Já estamos de volta com o programa A Mensagem. Que a paz do Senhor invada a sua casa e a gente possa, nos próximos minutos, desfrutar da companhia de Deus, do Espírito Santo, dos anjos, porque nós vamos abrir a palavra e vamos conversar sobre uma mensagem que vem diretamente do céu para você e para mim no dia de hoje. Que bom que você está aí, ó, conectadinho com a Novo Tempo, ou pela TV, ou pela internet, ou está passando, não troca de canal, fica aqui, porque hoje a mensagem é para você. Para você que de repente está fazendo tudo certo, tem certeza de que está fazendo tudo certo, e é disciplinada e está convicta, mas os resultados não são aqueles que você gostaria que fosse. Mas, de repente, os teus resultados estão te frustrando, te decepcionando, e você para e olha, mas como? Eu estou fazendo tudo certo. E vai lá e faz de novo, e repete de novo, e acaba tendo os mesmos resultados. Está acontecendo isso com você? No seu relacionamento amoroso, conjugal, familiar? Está acontecendo isso com você? Está acontecendo isso com você na sua casa, né? No seu trabalho? Você tem certeza que fez tudo certinho, mas não recebe aquela promoção, mas não recebe o reconhecimento, mas não recebe os resultados que você imagina. Está acontecendo isso com você na sua saúde? Você tem certeza que come direitinho, que bebe a quantidade de água adequada, que está fazendo exercício físico ou não? Está fazendo ou não? Mas você tem certeza que está fazendo tudo certo. Mas a sua saúde não está lá aquelas coisas, não está lá 100%. Você está enfrentando algumas dificuldades de saúde, sim. Você está passando por isso? De ter a certeza de fazer tudo certo, mas os resultados e a vida que você está levando não é a vida que você gostaria de levar? Sabe, havia um personagem, uma pessoa na Bíblia, nos tempos de Jesus, né, logo depois de Jesus, havia essa pessoa que tinha a certeza, a convicção de que estava fazendo tudo certo. E era implacável, e era determinado, e era firme, e era forte. Mas a vida que ele levava, os resultados que ele tinha, eram muito distantes daquele que deveria ter. E aí, cada vez mais, ele se deparava com situações que ele precisava agir, mas não da forma como ele estava agindo. Vamos comigo para a Bíblia para descobrir quem é esse personagem e o que ele tem para nos ensinar? Vamos lá? Vou convidar você a pegar a sua Bíblia, pode ser a sua Bíblia física aí, né? Ou pode ser também o seu aplicativo. O importante é que você abra a palavra nesse momento e a gente tenha aqui alguns minutos, né, para refletir sobre a palavra de Deus. Eu gosto sempre de abrir a palavra, fazer uma leitura, a partir dessa leitura analisar os contextos, as situações e aí sim extrair algumas lições práticas para a nossa vida, para a nossa vivência. Porque se a Bíblia não for prática na minha vida, ela não tem nenhuma serventia. Ela é apenas mais um livro. Agora, se eu colocar os ensinamentos que Deus deixou na sua palavra em prática na minha vida, eu tenho certeza de que ela é útil e cada vez mais útil para me transformar à semelhança do caráter de Cristo. E antes de abrir, vamos orar? Vamos pedir a presença do Espírito Santo para a gente poder, então, ler e compreender?
Vamos juntos? Assim como você mesmo está, apenas feche seus olhos, por favor. Senhor Deus Pai querido, muito obrigada porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Obrigada porque nós ainda temos a liberdade de pegar a sua palavra e abri-la. Nos ajude a compreender e a colocá-la em prática em nosso viver. É o que eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Então vamos lá, Bíblia Sagrada, livro de Atos. Eu convido você para ir comigo no capítulo 9 de Atos. Vamos lá? Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, a gente vai ler uma das mais incríveis histórias de conversão. Uma história fantástica, uma história fabulosa de conversão. Betina, o que é conversão? Conversão é quando eu mudo de vida, quando eu vou me convertendo, quando eu mudo da minha situação e eu passo a seguir a Cristo, e eu passo a seguir a Deus. Conversão é quando eu estava indo num caminho e Deus me mostra o outro caminho. E aí eu permito que Deus faça parte da minha vida e transforme o meu viver. Isso é conversão, quando nós temos um encontro verdadeiro, um encontro genuíno com o Senhor, com o nosso Salvador. E esse encontro produz frutos, transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de viver. Isso é conversão. E a gente vai ler agora um pedacinho de um trecho da Bíblia que fala sobre uma das mais lindas conversões que eu já vi. Eu tenho certeza que você também vai concordar comigo que a conversão de Saulo em Paulo é uma das histórias mais lindas que a gente pode ler. Vamos lá então? Livro de Atos, capítulo 9. Eu convido você para ler comigo do verso 1 até o verso 4. Vamos lá? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Verso 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Para a gente entender essa história, a gente precisa saber quem era Saulo antes desse momento. Quem era Saulo antes da estrada de Damasco, antes desse encontro com Jesus? Saulo era um homem que nasceu na cidade de Tarso e se desenvolveu dentro de uma família, com bastante condições financeiras, condições intelectuais para crescer, para estudar, para se relacionar com grandes líderes, com grandes mestres, com pessoas importantes que conheciam, as escrituras sagradas na época, Ele fazia parte de uma família judaica e tinha aí todos os seus costumes, todas as suas tradições, e ele foi educado pelos principais líderes e mestres religiosos da época que ele viveu. E ele era extremamente dedicado, ele era extremamente disciplinado. Saulo era convicto daquilo que ele tinha estudado, das lições que ele tinha aprendido e de como ele deveria colocar em prática. Saulo não abria nenhuma possibilidade para nenhuma outra informação, além daquelas que ele tinha aprendido. E dentro disso, ele era extremamente rigoroso. Ele começou a perceber e ouviu e viu e conversou sobre um grupo de pessoas que estava seguindo um certo nazareno. Um grupo de pessoas que estava seguindo a Jesus. E esse grupo de pessoas, dentro da visão que Saulo tinha, esse grupo de pessoas estava equivocado. Esse grupo estava errado. Eles estavam destruindo a imagem que os outros e que Saulo tinha de Deus. Percebe como ele era firme e fiel ao que ele acreditava, não abrindo espaço para nenhum outro tipo de informação. Nada contra ser firme e ser fiel ao que se acredita. É assim que nós devemos ser. Mas Saulo era tão rigoroso, tão rígido, que ele chegou ao nível de cometer violências, crimes, aos nossos olhos hoje, crimes, para defender aquilo que ele acreditava. E ele acreditava que esses discípulos de Jesus,
esse grupo de pessoas deveria ser exterminado, deveria ser eliminado da face da terra. Ele não concordava com o que essas pessoas falavam e ele perseguia cruelmente. Perseguia homens, mulheres, crianças, mandava matar, apedrejar, prendia. Ele perseguia e era extremamente cruel durante as suas perseguições com esses seguidores de Jesus. Percebe que ele era fiel ao que ele acreditava, mas ele se tornou tão rígido, tão exigente, que chegou ao nível da crueldade e da perseguição e violência contra aqueles que pensavam diferente, contra aqueles que viviam de acordo com o que Cristo veio para ensinar. E aí, dessa lição, dessa história, a gente tira algumas lições. Saulo pediu autorização, pediu licença, pediu uma carta para que quando ele estivesse em contato com essas pessoas desse grupo, que ele acreditava que estavam errados, ele tivesse a autorização, a permissão das autoridades da época para prender todos eles, para prender e levar cativos todos eles, todos aqueles que seguiam a Cristo. Saulo conseguiu autorização, então ele foi em mais uma cruzada, mais uma missão, desta forma, até a cidade de Damasco, para então prender aqueles que seguiam a Cristo. E no caminho, na ida para a cidade de Damasco, você leu comigo na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 9, dos versos 1 ao 4, você leu que durante o caminho, na ida para Damasco, Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus. Teve um encontro com Jesus, que transformou toda a vida dele e definiu o destino de Saulo, agora chamado de Paulo. Vamos comigo para a Bíblia? Vamos comigo para identificar onde estão as lições que eu disse que nós iríamos recolher, coletar, trazer para a nossa vida prática? Vamos comigo para descobrir quais são as lições que essa história nos explica, que essa história nos revela. É bem provável que você, ao ler a história, o contexto, ler alguns versos mais para frente, outros mais para trás, você vai ter outras percepções. É bem possível que você tenha outras percepções. Mas eu quero trazer para você hoje 3 lições, de 3 percepções que eu tive e que falou alto ao meu coração e eu quero levar para você hoje, aqui, durante o programa A Mensagem por Elas. Primeira lição, que a história da conversão de Saulo em Paulo nos traz. A primeira versão está, ou melhor, a primeira lição está no verso 5. Vamos lá comigo? Atos, capítulo 9, verso 5. Diz assim, Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Vamos parar aqui. A lição que a gente extrai. Cristo quer encontrar comigo e com você no caminho. É no caminho que a gente encontra com Cristo. É na trajetória que Cristo se faz presente. É no caminho que Cristo quer encontrar comigo e com você. É no caminho, na nossa jornada, na nossa caminhada, que a gente precisa se encontrar com Cristo. A gente precisa permitir que Cristo caminhe com a gente. E foi no caminho, no destino entre onde ele estava e aonde ele queria chegar. No caminho, no processo. Percebe? No processo, na trajetória que Saulo encontrou com Jesus. O encontro acontece no caminho. O encontro acontece no processo. Quantas pessoas sentem vontade de já realizar grandes coisas, já transformar a própria vida, já ter grandes conquistas profissionais, financeiras, familiares, mas não querem viver o processo para alcançar essas conquistas, para receber esses resultados. As pessoas querem os resultados, as glórias, o reconhecimento, mas não querem a determinação e a disciplina do processo. Do processo. E aí, se a gente for pensar em processos, em caminho, em jornada, pensa comigo na formação de um bebê. Quantos meses leva para uma criança nascer? Saudável, nas condições normais. Leva 9 meses. Ao longo desses 9 meses, o que acontece com a criança? Ela vai sendo formada.
ela vai sendo constituída, ela vai sendo moldada para nascer e viver e ser quem ela será, ser quem Deus espera que ela seja. Mas antes de nascer, ela precisou passar por um processo, o processo da gestação, o processo da transformação, o processo da moldagem desse novo ser para poder nascer. Quando a gente, por exemplo, entra na faculdade ou entra na escola, no ensino médio, a gente já quer logo sair, já quer logo se formar, já quer logo receber os resultados de conseguir um trabalho, de ter uma profissão, enfim, a gente quer os resultados. Mas para chegar lá, eu preciso passar pelas etapas do caminho, do processo. Eu preciso vivenciar o processo, porque é no processo, é na caminhada, é em cada uma das etapas que o Senhor vai me moldando, vai me transformando, vai me modificando. Foi no caminho que Saulo encontrou com Jesus. É no caminho, na sua trajetória, que Jesus quer te transformar. É por isso que Ele permite que algumas coisas aconteçam na sua vida. Perceba, eu não estou dizendo que tudo que você vive é porque Deus quis ou porque Deus quer. A bem da verdade é que eu nem gosto dessa frase. Eu nem gosto dessa frase que muitas pessoas falam por aí. Ah, Deus quis assim, Deus quer dessa forma. Essa frase revela para mim e para você um comodismo, uma acomodação com algumas situações. E aí eu acredito que elas estão acontecendo porque Deus quis que fosse dessa forma. Na verdade, Deus não quer que a gente passe por sofrimento. Deus não quer que você passe por dificuldades. Não, Deus não quer que você sinta dor. Mas algumas coisas, porque vivemos nesse mundo de pecado, nesse mundo de maldade, algumas coisas Deus afasta de nós. Mas outras Ele permite que nós vivamos para que possamos ser transformados no caminho, para que possamos ser transformados no processo. Eu não sei qual processo você está vivendo. Eu não sei em qual altura da estrada, do caminho você está. Se você está começando, se você já está no meio, ou se você está próximo a Damasco, como era a trajetória de Saulo. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo, mas eu sei que a palavra do Senhor está me dizendo que Deus quer fazer parte desse processo. Deus quer viver com você essas transformações. Então, permita, se abra para que Deus possa te moldar. Se renda ao processo, se renda ao que está acontecendo com os joelhos dobrados para que Deus possa te dar a vitória, para que Deus possa te revelar aquilo que Ele precisa. E aí a gente vai para a segunda lição, que é essa história, né? Que a conversão de Saulo nos traz. A segunda lição, você vai encontrar comigo a referência para essa segunda lição no verso 7. Vamos lá? Atos capítulo 9, verso 7. Diz assim, ó. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Para aqui comigo. Quando Saulo saiu para ir para a cidade de Damasco, ele foi com uma comitiva de soldados. Ele não foi sozinho porque ele não andava sozinho. Ele foi com algumas pessoas. E quando ele, no caminho, teve um encontro com Jesus, que o Senhor o derrubou do cavalo por causa daquela luz forte que ele estava vendo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele viu a luz e ouviu a voz do Senhor. Mas os amigos que estavam com ele não ouviram nada. Não viram Jesus. Foi apenas Saulo que viu. E aí a gente extrai a segunda poderosa lição. O encontro com Jesus é individual. É no caminho que o Senhor quer te encontrar. É no caminho que Ele quer te preparar, te moldar. Mas o encontro com Ele, independente de quantas pessoas tem ao seu redor, o encontro com Ele é individual. Sabe por quê? Porque Deus conhece profundamente você. Ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você fez. Ele sabe o que você vai fazer. Ele conhece você. E Ele trabalha com você de maneira personalizada. A forma como Ele vai te alcançar e te impactar no caminho é diferente da forma como Ele fez comigo, como Ele fez com Saulo e como Ele fez com tantas outras pessoas que convivem com você. O encontro com Jesus é individual e nós precisamos estar abertos para viver esse encontro.
Eu estava conversando esses dias com uma amiga minha, justamente sobre essa questão de encontros com Jesus. E ela, feliz da vida, vivendo alguns milagres, ela me disse assim, ó, Betina, eu fui contar para uma outra amiga muito próxima o que eu estou vivendo, e a outra pessoa não acreditou, não quis nem me ouvir. Disse que era bobagem o que eu estava dizendo, que não era verdade. Sabe por quê? Porque o encontro com Jesus é individual. Você pode testemunhar e você deve testemunhar, mas só vai compreender, só vai aceitar e entender quem também estiver disposto a viver um encontro com Jesus, estiver no mesmo nível de disposição que você. Então, quando você ouvir alguém contar milagres, histórias, o relacionamento que vive com Jesus, se acalme, se tranquilize, se você não está sentindo, percebendo, reconhecendo, porque o encontro com Jesus é individual. Peça ao Senhor que lhe dê a oportunidade de viver também um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Assim como Saulo viveu, assim como eu vivi, assim como essa minha amiga viveu, assim como quem chegou até você para te contar também viveu. Mas se você já viveu esse encontro e quer contar para alguém, não espere que o outro possa te entender, porque o outro também precisa viver as experiências dele com Cristo. E aí a gente vai para a terceira lição, que é a história de hoje, a conversão de Saulo nos traz. E a terceira lição, eu posso encontrar a afirmação ou a confirmação dela lendo o verso 11. Na verdade, nós vamos para o livro de Atos, capítulo 23, e vamos ler o verso 11 do capítulo 23 de Atos. Verso 23. Vou falar de novo, porque eu me enganei aqui, tá? Eu confundi você. Atos, capítulo 23, verso 11, ok? Agora está certo. Atos 23, verso 11. Diz assim, ó. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Esse verso confirma pra gente a terceira lição que a conversão de Paulo em Saulo nos traz. E a terceira lição é a seguinte: o encontro com Jesus transforma. O encontro com Jesus transforma. Vamos lá então. A primeira lição: o encontro acontece no caminho, no processo. A segunda lição: o encontro com Jesus é individual. É individual, é personalizado. E a terceira lição: o encontro com Jesus faz o quê? Transforma. Transforma a nossa vida. Transformou a vida de Saulo. Você viu ali comigo em Atos 23, versículo 11. Você vê Jesus falando para Saulo, agora Paulo, ir ao encontro das pessoas e falar desse Deus, falar desse Cristo. Ir ao encontro das mesmas pessoas as quais ele perseguia. Ir ao encontro das pessoas as quais mandavam ele perseguir. Percebe a transformação? Percebe a mudança? Aquele homem que antes perseguia os seguidores de Cristo, que mandava prender, que apedrejava, que participou do apedrejamento do primeiro cristão que foi morto dessa forma, Estevão, e você vê no livro de Atos essa história. O mesmo homem que presenciou essa cena e não se comoveu depois do encontro com Cristo e da transformação, ele mesmo vai ao encontro de outras pessoas para testemunhar e para falar desse mesmo Deus, desse mesmo Cristo que antes ele perseguia e agora ele segue. O encontro com Jesus transforma. O encontro com Jesus transforma. Não tem como você continuar vivendo a mesma vida depois de ter esse encontro genuíno com Cristo. Não tinha como Paulo continuar perseguindo os cristãos depois do encontro que ele teve com Jesus. Leia o livro de Atos. Leia o encontro, a conversão de Saulo em Paulo, para você poder entender mais detalhes que eu não consigo abrir para você agora por causa do nosso tempo. Leia essa história, esse relato e extraia outras lições poderosas para a sua vida. Eu tenho certeza que a palavra vai falar alto e forte aos seus ouvidos. Paulo se transformou, ou foi transformado pela palavra, foi transformado pelo relacionamento que ele passou a viver com Jesus, um relacionamento genuíno. E agora não tinha mais como guardar só para ele. Ele precisava transbordar e falar desse Deus. E sabe,
Paulo falou muito desse Deus, desse Cristo. Paulo falou muito, Paulo escreveu muito sobre Jesus. Para você ter uma ideia, das 21 cartas do Novo Testamento, 13 delas foram escritas por Paulo. Paulo falou muito de Jesus. Paulo falou muito, transbordou essa transformação toda. O ministério de Paulo durou cerca de 30 anos e ele viajou por muitos lugares, levando a palavra de Deus, levando orientações, levando esperança, levando conforto, levando a palavra. Paulo foi um incrível testemunho. Apesar de não ter convivido com Jesus, ele teve um encontro impressionante com Cristo. E esse encontro transformou a vida dele. Você já se encontrou com Cristo? Você já se permitiu encontrar com Cristo pelo caminho? Você já se permitiu viver experiências com Jesus? Você já se permitiu falar dessas experiências para outras pessoas? Então, talvez esteja na hora de você parar e pensar sobre isso. Talvez agora, por meio do programa A Mensagem, o Senhor esteja dizendo para você: meu filho amado, minha filha amada, eu quero estar com você no caminho e mudar o seu destino, e mudar a sua rota, para que as suas ações sejam mais efetivas, para que você tenha melhores resultados em casa, na sua saúde, nas suas finanças, com os seus filhos, com o seu cônjuge, na sua igreja, para que você tenha melhores resultados, para que você seja uma pessoa mais feliz, mais próspera, mais saudável. Mas eu quero me encontrar com você, para que você possa viver essa experiência de transformação. E além desse encontro com Jesus, eu quero deixar um convite para você viver também um outro encontro com um material muito especial que foi preparado com muito carinho. Deixa eu mostrar aqui, nessa câmera aqui, com muito carinho para você, aqui pela equipe da TV Novo Tempo. A revista A Esperança, a revista A Máquina Humana. Aqui você vai encontrar informações preciosas que vão lhe ajudar a ter uma vida melhor e mais saudável, para que você possa viver esse processo de transformação e viver mais saudável, e viver mais e melhor, e transbordar esses conhecimentos, essa vida, as experiências, nos seus relacionamentos, as experiências com Cristo no seu relacionamento. E se foi possível para Saulo, agora Paulo, se foi possível para mim, é possível para você também viver esse encontro genuíno com Cristo e permitir que Ele te transforme, para que você viva mais e melhor, viva bem, viva feliz, de maneira saudável e próspera. Você quer viver esse encontro? Quer viver esse encontro hoje, agora? Então vamos orar e abra o seu coração para que Cristo possa fazer parte dele. Senhor Deus Pai amado, obrigada porque temos a liberdade de abrir a Tua Palavra e ler histórias tão lindas quanto a conversão de Paulo. Que o Senhor possa habitar no nosso coração, possa nos moldar, nos transformar e possamos viver, Senhor, a partir desse encontro contigo, uma vida melhor, mais feliz, mais próspera, mais saudável. E além de viver, Senhor, possamos transbordar o Teu poder na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus.